Como responde, por exemplo, a acusação de que práticas espirituais africanas promovem idolatria e adoração de múltiplos deuses? Lai, é um pouco complicado estarmos aqui no Dia da África, né, e não falarmos as coisas como elas têm que ser. Nós precisamos discutir. Cultura é ciência, sabe? Não é só chegar, eu não posso impor o que eu li, o que eu acredito, como se, olha, o teu não está certo e está aqui o meu. Cultura é ciência, estude a ciência profundamente e saberás. Vou responder a tua questão e vou tocar na questão das mulheres, ok? No ponto de vista Congo. Se posso, né? Ok, acho que é isso que nós precisamos. Só não pode dizer xxx, tem que dizer que no meu ponto de vista. Ok, Fly, o conceito da idolatria não nos pertence. Para você dizer que algo existe num povo, deve ser de acordo à língua daquele povo para você descrever aquilo. Posso dar um exemplo? É aquilo que eu estava dizendo desde o princípio. Você vai dizer que os Chokwe são idólatras porque adoram muitos deuses. Mas você vai no Chokwe e vão te dizer que nós não temos muitos deuses. Só queremos no único divino Criador, no único Ser Supremo Criador. E esses são entidades da natureza. Não são considerados deuses. Os Bissimbis são seres de luz que estão lá para poder ajudar o homem na sua trajetória aqui na vida. É aquilo que se disse aqui há pouco tempo, que alguém dormiu, sonhou, que lhe disseram, olha, pega óleo, faz aquilo, mete na ferida e deve se meter, ok? Mas nós não vimos essa pessoa, o que é que nos garante que é Deus quem nos falou? Ok? Quem disse que é só Deus que fala nos sonhos? Ou Deus só fala nos sonhos dos cristãos, e nos sonhos de outras religiões, e nos sonhos dos afrocêntricos, né? Deus não fala. Nós devemos ter muito cuidado quando estamos a descrever uma certa cultura. Idolatria é um conceito criado através da língua do Ocidente ou do colonizador. Percebe? Quando ele chegou aqui, viu o nosso dia a dia, nossas práticas e começou a colocar nomes. A isso chamou idolatria, a isso chamou feitiço, a isso chamou... Percebe? Ele colocou nomes. Se me perguntares assim... Pastor, então uma conversa... Não, avança. Desculpa. Tá? Vamos lá, né? Vamos lá. Se perguntares assim, a questão será, no conceito, ok? Ou naquilo que é a vida Congo, ok? O conceito Congo. Existe idolatria. Percebe? Existe idolatria. Existem em toda a sociedade pessoas que se desviam. Quando digo pessoas que se desviam, são aqueles que, por exemplo, vão trabalhar com espíritos de vibrações mais baixas, né? Que fazem mal e tal nas pessoas, tudo isso. Existe isso. Mas estamos a falar de um conceito conforme o pastor está a dizer, o conceito cristão, segundo ele, ok? A questão da idolatria não existe. Nós não temos muitos deuses. Nós só temos guardiões da natureza, os espíritos guardiões que guardam determinados segredos. Vou dar exemplo. Existe a mãe do fogo. O fogo é uma criação, é porque foi criado. Tudo que existe no mundo físico é uma linguagem do que existe no mundo espiritual. Ok? Se no mundo físico, para poder haver uma criança, é necessário que haja um pai e uma mãe. Quer dizer que a força materna é a força criadora. Do mesmo jeito nos animais. Nenhum animal reproduz apenas por reproduzir. É necessário que haja macho e fêmea. Ok? Essa força feminina é que criou também tudo que você conhece na natureza. Essa força feminina criou tudo que você conhece na natureza. Isso é, permita-me usar o termo crença, a crença africana. Tudo foi criado por um princípio feminino. O fogo foi criado pela mãe do fogo. Mas dentro do fogo existem várias entidades. Por exemplo, se acompanhas no Brasil, por exemplo, fala-se de Xangô. No Brasil fala-se de Xangô. É uma entidade do fogo. Se eles aqui, por exemplo, nas congregações, nos atuais movimentos espirituais, né, falam do movimento africano, principalmente dos Congos, né, falam do Kikongo. Fala-se, por exemplo, de uma entidade chamada, de um ser chamado Tutidiatia. Ok? Tutidiatia, que quer dizer uma nuvem de fogo, uma forma de fogo.
ok? Algo que conserva fogo em si. É uma entidade do fogo, mas ele não é a mãe do fogo. Percebe? O ar tem uma entidade principal. Percebe? A terra tem uma entidade principal. Fala-se da mãe terra, a expressão diz toda hora mãe terra. As pessoas só falam de forma superficial. Mas existe essa entidade. O próprio rei Vembanzinga. Estamos a falar de cultura. Temos que começar a buscar as coisas no ponto. O próprio rei Vembanzinga, vou chamar aqui rei para dar a perceber, Vembanzinga é o filho de Nzingankuvo, o que implementou o cristianismo aqui, no nosso território da África Central. Ok? Foi Vembanzinga. O próprio Vembanzinga, depois dos seus 42 anos no poder, se não estou em erro, 42, 40 alguma coisa, quando ele percebe que o reino estragou, a língua materna se perdeu, as pessoas começaram a ser levadas cativas para ser escravos, próprios irmãos, porque no Congo não é sobre governar pessoas, é sobre liderar a família. Acho que já falei sobre isso. Porque quando nós falar, é muita coisa. Podíamos falar da estrutura organizacional do Congo de Antótela, do Reino de Congo. É organizado a partir de uma família, um pai chamado Nimia Lukeni, que posteriormente chamou-se Nimi Congo, e uma mãe chamada Nzinga, que posteriormente chamou-se Nzinga Nguvu. Nasceram seus 3 filhos, Ntsaku, Panzu e Nzinga. É uma família. Tem muitos cidadãos aqui a girar em Luanda, mas por ser o rei, nasceu a família do rei. Essa família do rei, que vai se multiplicando, vai criando lembranças, chamamos de vila, é o que se chamam Bana Bakongo, ou Bakongo, que são os filhos do rei. Eu estou a voltar aqui essa simbologia para dar só uma ideia daquilo que é a África. Falo na minha pessoa como Mukongo, mas em nome dos africanos. Ok? Então, essa estrutura aqui, Fly, essa estrutura, a própria natureza explica isso. Então tu não vai me dizer que o fato de eu fazer um culto, por exemplo, eu fazer um ritual no fogo, porque você vai interpretar que é culto ao fogo, mas eu sei que não é culto ao fogo. Eu sei que o único culto que existe para nós é o culto ancestral. O único culto que existe para os africanos é o culto ancestral. Dentro do culto ancestral, você vai encontrar o culto à divindade, ou o respeito à natureza. Ou seja, o respeito, a palavra certa será o respeito à natureza. Por quê? Porque o homem, o Bukongo acredita assim, eu estou aqui, mas antes de mim veio meu pai, antes do meu pai veio o pai dele, por exemplo, né? Antes e sucessivamente até voltar no primeiro homem. E o primeiro homem vem da natureza. Porque o primeiro homem tem corpo físico, que foi dado pela terra, né? Tem o calor, que faz parte do nosso corpo, é uma das pertagens do nosso corpo, que veio do fogo, certo? O homem tem ar, respira. O ar que você respira é o quê? Veio de onde? Veio do ar, ok? E o homem tem água. Disse que 80% pessoas, 80% é água. Essa água, esse ar, esse fogo, veio de onde? Você emprestou de onde? A natureza que compõe o teu corpo. Por isso é que essa natureza é chamado o corpo físico do divino. Percebe? Então, dizer idolatria é uma ofensa para os africanos. Dizer que não, os africanos são idólatras é uma ofensa. Você deve conhecer, se não sabe, pergunta. O fato de eu fazer um ritual do fogo, eu fazer um ritual do ar, eu chamar, por exemplo, uma entidade da terra, a mãe terra, né? Todos nós sabemos que é comum dos africanos. Eu falo dos africanos, eu não falo de corpos africanos, espíritos europeus. Eu não falo dos cidadãos do país dos macacos. Não, eu falo de africanos. Todo africano sabe que ao comer tem que pegar uma porção daquilo que ele está a comer ou beber e dar na terra. Todo africano sabe disso. Percebe? Que deve pegar uma porção do que você está a comer ou beber e dar onde? Na terra. Todo africano sabe disso. Você não vai dizer que isso é idolatria, porque você não conhece o que é que nós estamos a fazer. Para tu rebateres e dizer que é idolatria, tu tens que ter conhecimento da coisa. Percebe? Então, em poucas palavras, o africano não é idólatra. Mas na concepção alheia, na concepção dos estrangeiros, na concepção dos conceitos estrangeiros, eles vão dizer que o africano é idólatra. Por que achas que eles dizem isso? É uma questão de dominação. É uma questão de dominação.
Sabe o Mukongo, qual é a primeira filosofia da vida do Mukongo? Não, qual é? Nzitisulo. O que? Respeito. Sabe o que o Mukongo acredita? O Mukongo acredita que tudo que existe na natureza é uma parte da omnipresença do Criador. A minha língua, a tua língua, ok? A língua dele, Tokwe. Tudo são línguas. E as línguas não foram criadas. Elas existem. Por isso é que elas têm campos de vibração. Você chega e fala algo em Kikongo e os espíritos reagem, porque cada língua tem um campo de vibração. Porque aí nós estamos a falar de entrar na ciência. Existem 7 línguas principais. Essas 7 línguas principais, ok? Essas 7 línguas principais representam-se também nos 7, que chamam os 7 seres divinos, né? Em volta ao trono divino, no Kikongo nós chamamos Bisimbi Sambodia. Agora, pergunto, o cristianismo é que nos ensinou sobre os 7 seres divinos? Não. Porque os ancestrais falaram sobre Bisimbi Sambodia, que representam as 7 cores. Essas 7 cores juntas formam o que chamamos de Lukongolo. O arco-íris, tu vês as 7 cores. Mas todas essas 7 cores tiveram uma fonte principal, que é o trono divino, que a Bíblia diz. 7 seres ou 7 anjos em volta do trono divino. O trono divino é quem comanda diretamente esses 7 seres. Mas quem concede o poder do trono divino comandar diretamente esses 7 seres é o princípio feminino. O Congo de Antótela é construído nesse princípio. Você é o pai, você governa a família. Ok? Você governa a família. Mas quem te dá o poder de você ter o poder, vou usar o termo oportunidade, as mulheres vão se sentir em casa. Quem te dá a oportunidade de você ter uma família, Fly? É a mulher. Quer dizer, se você bater no peito que eu sou pai, é graças a quê? A mulher. A mulher te concedeu esse poder. Mas quem governa diretamente é você. Mas quem te concede o poder para governar é outra pessoa. Por isso estamos a falar de provas históricas, arqueológicas, isso não só. Você vê os antigos egípcios. Posso levantar um pouco? Claro, claro. Claro, esteja à vontade, esteja à vontade. Os homens da internet vêm erro em tudo. Não devia levantar. Não, nós estamos Estragou. Ok. Você vê nas fotografias dos antigos egípcios, ou queméticos, né, os queméticos, a mulher está aqui de pé e segurou o homem nesta posição. E o homem, que é o faraó, né, ele está direito. Quem governa o reino é o faraó. Por isso é que ele está nessa posição. Ele é quem governa. Mas quem lhe concede o poder de governar é a mulher. A própria natureza é assim, é descrita nessa linguagem, e o Congo de Antótila é construído dentro dessa linguagem. Um pai, ok? Cujos filhos nasceram, lhe deu a autoridade de um rei, mas essa força vem de quem? Da mulher. Quem lhe concedeu essa oportunidade de ser o rei é a mulher.